A questão prática número 2 era para analisar as proposições de Modigliani e Miller, que são dois dos pioneiros, né, a falar de valor de empresa, lá pelos anos 50 e 60, tá? Que esses autores trouxeram à luz suas contribuições para o mundo das finanças, tá? E a questão prática número 2, ele basicamente se resume em refutar a teoria do contrabalanço, tá? E de sustentar que não existe estrutura ótima de capital, tá? O custo médio ponderado de capital, que seria o WACC, ele não atende a um ponto de mínimo, não atinge um ponto de mínimo, tá? E esses autores, eles provam considerando um cenário sem governo e com governo. Quando eu falo sem governo, sem imposto, tá? E nós temos aqui as seguintes informações. Admitimos aqui um lucro antes de juros imposto à renda de 704.054, com um capital de 5.165.476, tá? A proposição de Modigliani e Miller nos fala o seguinte, que o valor de uma empresa ela vai ser constante em um cenário sem governo, sem imposto de renda. Somente vai se alterar o quê? A estrutura de capital, tá? Porque não existe o benefício fiscal, consequentemente o valor da empresa não vai se alterar. Então, o valor da empresa somente aumenta quando existe o benefício fiscal, tá? Aqui é 2, vírgula. Tá? E nós encontramos aqui, com base na fórmula do valor da empresa alavancada, que seria o lucro descontado do imposto. Não existe imposto nesse caso. Dividido pelo WACC, determinamos aqui que o valor do VAC, quando a empresa não está sendo financiada com capital de terceiros, é 13,63%, tá? 13,63%. Nesse ponto aqui, o valor do custo médio ponderado de capital vai ser igual ao custo de capital, tá? Aqui. Esse ponto daqui, 13,63%, tá? Aqui no ponto zero. Quando a empresa não está sendo financiada com capital de terceiro, que seria o ponto de partida. Tá? A teoria nos propõe que o VAC ele é constante, tá? Não atende um ponto de mínimo, tá? Ele vai ser indiferente à forma como que a empresa está sendo estruturada, tá? Se aumenta a dívida em relação ao capital próprio da empresa, tá? O VAC ele vai ser constante. Porém, à medida aqui que aumenta o endividamento da empresa, vai aumentar também a exigência dos sócios, tá? Porque por causa do risco financeiro, tá? Por causa do risco financeiro, ou seja, se existir, no caso, né, probabilístico, existir a possibilidade da empresa falir, os últimos em receber vão ser os sócios, tá? Considerando a ordem de exigibilidade do balanço, tá? Que nós consideramos salários, fornecedores, imposto a pagar, que seria o governo, empresas de financiamento, os bancos e, por último, receberiam os sócios, tá? Ou seja, receberiam a sobra. Por causa disso, a exigência dos sócios ele aumenta conforme aumenta o risco financeiro, tá? E os valores determinados nós temos aqui do custo de capital próprio são 18,61, 25, 26 e 63, 21, tá? Seria aqui para preencher a tabela. 61%,
25,26% e aqui 63,21%, tá? Aqui nesses níveis, o valor da empresa ela é a mesma, né? Esse valor daqui não se altera. Porém, à medida que aumenta aqui a dívida, o risco financeiro aumenta também a exigência de retorno do sócio, tá? Esse daqui seria a proposta de Modigliani e Miller é um cenário sem governo, sem imposto, tá? Para refutar a teoria de contrabalanço, tá? Que não existe estrutura ótima de capital.